O e-mail está aberto aí, o que pode? Estou chegando. Se apresenta, por exemplo. Eu aqui um pouquinho para ele. Tudo bom? O link eu te mandei no WhatsApp. Posso mandar para algum lugar. Ele fala como falar da gente. Vou voltar hoje. Bem doido, o tempo todo terminando. E tu volta com isso? Já que eu estava apresentando, vocês não espaço vídeo, primeiro. Não tinha Vou lá pelo lado dele. essa apresentação. Eu peguei deixo direto, primeira coisa foi. Coisa que vi no aeroporto, no aeroporto. Eu vi no aeroporto, sim. É o meu avião, claro. Já ficava ali, ó. Você fica calmo no banheiro, no banheiro. A gente faz uma cópia da. A única pessoa ali no ônibus, uma distância maior, Não, mas só foi um passeio. Mas tem melhor, Vamos lá, pessoal. Bom dia para todo mundo. Vamos começar então a nossa terceira sessão técnica, né? Então, sobre. A gente chamou aqui de robôs humanoides, mas acho que seria um pouco com pernas, né? Porque o do pessoal ali de Goiás não é necessariamente um humanoide, eu acho, né? Então, a gente muda provisoriamente aqui para robôs com pernas. São 3 trabalhos, né? O primeiro trabalho é lá do pessoal do IF do Rio de Janeiro, o Atan e o Elton. Eles tiveram um problema, né? O Atan de última hora ele não conseguiu vir, então ele mandou o vídeo, a gente vai passar o vídeo e depois a gente segue aí com as apresentações do professor Isaac e da Nabile do Renz. Então vamos lá. Você passa o vídeo aí para mim, por favor? Olá, amigos de congresso, tudo bem com vocês? O meu nome é Atan. Eu fiz essa pesquisa junto com o professor Elton Sereno, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, campus Volta Redonda. A nossa pesquisa é sobre o promissor uso da linguagem Rust na programação do robô Nau V6. Hoje, o IFRJ Campus Volta Redonda possui uma equipe de robótica chamada Equipe Jaguar, e essa equipe compete na RoboCup na categoria SPL. Essa categoria utiliza como padrão
robô Nau V6. Nós temos conhecimento, né, que precisamos melhorar o nosso código em diversas áreas, entre elas movimentação, sensoriamento, estratégia e detecção de objetos. Durante a nossa participação na RoboCup 2023, chamou a nossa atenção uma equipe alemã chamada Hux, que utilizou a linguagem de programação Rust na competição, e eles obtiveram um excelente resultado, tendo concluído então a competição em 4º lugar. O fabricante do robô dá suporte apenas à programação utilizando a linguagem Python e C++. Além disso, o Game Controller, que é o computador que faz o gerenciamento da partida, foi inteiramente remodelado utilizando a linguagem Rust. Então, tudo isso fez, né, com que a gente, como motivação para que a gente realizasse essa pesquisa. Então, como nós sabemos que precisamos melhorar a nossa técnica de detecção de objetos, nós então decidimos, né, verificar se é possível implementar o YOLO utilizando o Rust no Nau. Então, como objetivo geral da pesquisa é verificar então esse uso promissor da linguagem Rust no robô Nau V6. Como objetivos específicos está implementar o YOLO no formato original, tanto no computador quanto no robô Nau V6, implementar o YOLO em Rust e comparar o tempo se teve algum ganho ou não. Aqui uma revisão bibliográfica. No caso, a linguagem Python é uma linguagem fácil de aprender. Isso é importante porque a equipe Jaguar é formada principalmente por alunos, né, do ensino médio técnico. Então, ser fácil facilita muito no tempo, né, que eles têm de participação na equipe. Python tem uma sintaxe simples, é uma linguagem de alto nível, tem uma tipagem dinâmica, então não é necessário, né, a gente declarar que tipo de variável está sendo armazenada. E Rust possui gerenciamento de memória eficiente, então é importante isso quando a gente tem uma memória reduzida, permite uma programação em baixo nível, então dá a gente a possibilidade de controlar o hardware com bastante propriedade e possui um compilador inteligente. Esse compilador, além de mostrar onde está o erro, ele dá sugestões ao programador sobre qual alteração ele pode fazer para que o código seja corrigido. Então é bem interessante. A gente está utilizando uma técnica de detecção de objetos que utiliza uma rede neural convolucional. Então, a gente tem o treinamento da rede. Nesse exemplo aqui, como entrada, a gente tem o objeto. O objeto é um cachorro, né? A imagem de um cachorro. Na primeira camada da rede, a gente tem a detecção, né, de diferentes tipos de bordas, de cantos. Nas camadas intermediárias, a gente já consegue ver objetos pouco mais complexos, né, como no caso do cachorro, a gente tem o rabo, a pata, o focinho. Na última camada, o objeto como um todo, e a saída, a predição do modelo, né? Se é ou não é o objeto que a gente está buscando. No caso do YOLO, né? Ele divide a imagem de entrada, então, em uma grade S por S, né? A gente cria várias caixas delimitadoras de diferentes tamanhos e monta um mapa de probabilidade de classe. Baseado nisso, a gente tem como resultado as detecções finais do modelo. Considerando que o Nau V6 é um robô que não possui placa gráfica dedicada, então a gente optou por utilizar nessa pesquisa a versão YOLO V4 Tiny.
é uma versão mais leve da rede neural. Materiais que nós utilizamos foi o RoboNow V6, nós utilizamos também 2 modelos de bola. Como nós queremos melhorar, né, a nossa detecção de objetos, nós escolhemos o objeto bola para fazer os testes. Nós pegamos dois modelos de bola, a bola padrão utilizada na SPL e um modelo de bola utilizado na última Copa do Mundo, que é a bola Al-Ahly. E nós fizemos a captura das imagens utilizando a câmera do Now. Então, a gente utilizou, né, o YOLO na versão original dele no computador e no Now. Verificamos o tempo da detecção de objeto e utilizamos o YOLO em Rust no computador e verificamos quanto tempo foi necessário para poder detectar o objeto bola. Aqui, como resultado, a gente pode ver que foi possível detectar ambos os tipos de bola, tanto a bola padrão como a bola Al-Ahly. Os dados, né, as configurações da rede neural, tanto utilizando o YOLO em Rust quanto o YOLO na versão padrão foram os mesmos. Então já era esperado que não teria nenhuma diferença aqui nessa etapa da detecção em si. Já em relação ao tempo, a gente teve como resultado 300 milissegundos na detecção utilizando o YOLO V4 Tiny original no computador. Nós tivemos um tempo de 40 segundos, a versão original do V4 Tiny no Now V6, e nós tivemos um tempo de 200 milissegundos utilizando o YOLO V4 Tiny implementado em Rust no computador. Então, comparando os tempos, a gente pode ver que o método YOLO V4 Tiny em Rust foi cerca de 33% mais rápido no computador. No RoboNow V6, nós seguimos as recomendações que a equipe alemã deu, porém a gente ainda está encontrando um erro na compilação, porque o código está sendo compilado em uma máquina de 64 bits e ele vai rodar no processador Atom do Now. Então, para isso, a gente utiliza, né, uma cross-to-chain, porém ainda estamos encontrando um erro durante a compilação. Mas eu acredito que o tempo de detecção do objeto no Now, rodando em Rust, seria menor, mas ainda assim não seria suficiente para a aplicação durante o futebol de robô. Sendo assim, vamos ter que fazer ainda novas melhorias, né, na nossa configuração da rede neural, de repente buscar utilizar versões ainda mais leves. Então, como conclusões, a gente pode ver que o Rust é uma opção que a gente pode utilizar, que a gente não é difícil assim de aprender. Para fazer essa pesquisa, a gente seguiu alguns tutoriais e fizemos alguns programas básicos em Rust para poder ter um domínio prévio, né, dessa linguagem que a gente nunca havia tido contato antes. Então, tem um tempo de aprendizado maior do que o Python? Tem, mas não é difícil. O Python possui uma integração com Rust, então existe uma biblioteca em Rust que a gente consegue chamar arquivos em Python. Então, de repente, é uma opção para a equipe, nesse momento, assim, caso ocorra, né, essa transição de Python para Rust,
reaproveitar, né, grande parte do código. A aplicação do Aiolo V4 Time, a identificação de objetos no futebol de robô, a gente conseguiu, então, no caso do objeto bola, né, a gente fez a identificação correta. Repito, né, a gente sabe que vai precisar fazer melhorias, porém o ganho de tempo eu acredito que foi considerável. Então, qual que é o diferencial dessa pesquisa? É ter um tempo reduzido, né, dessa identificação do objeto para o mesmo hardware. Então, a categoria SPL não permite realizar modificações no robô. Então, o robô é o robô padrão e somente essa troca de linguagem, né, de programação passando para Rust, a gente espera, né, ter um ganho de tempo, uma redução no tempo aí que o algoritmo demora para ser executado. Bom, agradeço a todos aí pela atenção e espero estar presente na próxima edição do Congresso. Legal, pessoal. Então, essa foi a apresentação aí do Atan. Como ele não está aqui, a gente não vai fazer a parte aí de questionamentos, né? Mas depois os artigos vão ficar disponíveis, né? Então dá para vocês, se alguém se interessou aí pelo tópico, dá para olhar lá com mais profundidade. Também vai ter o contato dele lá, né, no artigo, se alguém quiser entrar e falar com ele. Vamos continuar aqui então a nossa sessão. Agora a apresentação do professor Isaac. Que acho que já está com você aí, né? O professor Isaac vai apresentar o uso da técnica DMP em robôs humanoides. Vai lá. Bom dia, pessoal. Esse trabalho aqui é do aluno Marciano, orientado do Reinaldo Bianchi. O Marciano, na verdade, ele está começando o doutorado com o professor Bianchi, e aqui é parte do trabalho dele. Tá? Ele está começando, o primeiro passo aqui é modelar os MP, que foi o que ele fez aqui nesse artigo. Então, o objetivo desse trabalho aqui é só modelar as equações de MP, que serão utilizadas no controle de um robô humanoide tamanho adulto, porque o objetivo, na verdade, dele, e do Bianchi também, né, eles querem construir um robô adulto, tá? Um robô de tamanho adulto. Mais ou menos um robô de 1,60 m, eles estão pensando. Só que aí eles querem focar na parte do controle, tá? Desse robô humanoide. Então, eles querem construir o robô adulto, só construir o controle desse robô adulto, tá? O modelo que ele utilizou nesse trabalho, por enquanto, é um modelo que tem nesse livro aqui, ó, do Kajita, tá? No livro do Kajita, ele apresenta esse modelo aqui de robô humanoide, e é isso aqui que ele modelou no MATLAB. Ele modelou esse robô para poder fazer o cálculo dos MT. Aí, a ideia também do trabalho é no início, eles querem modelar um robô de 1,60 m, mas primeiro eles querem começar só pelas pernas, para focar mais no controle. Tá? Então, o trabalho do Marciano, na verdade, é modelar a caminhada só das pernas. Eles querem construir assim, parecido com isso, né? Algo desse tipo, né? Só as pernas mesmo. Depois a parte de cima, aí outros alunos do Bianchi continuam. Aí para começar, só colocamos aqui uma diferença entre o Static Walking e o Walking e o Dynamic Walking, né? O andar estático, né, leva em consideração o centro de massa do robô durante a caminhada. Então, é você sempre, para manter a estabilidade do robô, é você sempre manter o centro de massa dentro dos polígonos de suporte. Ou seja, naquelas regiões do pé. Então, por exemplo, o robô vai fazer o primeiro passo, a primeira coisa que ele tem que fazer é levar o centro de massa dele, para um apoio no pé, para poder depois levantar a perna, e aí sim apoiar o pé no chão novamente, tá? Então, você sempre está se baseando ali pelo centro de massa. A gente chama isso de andar estático. O problema é que acaba sendo um andar bem lento. Tá? Já o andar dinâmico,
aí você precisa usar alguma outra técnica, como por exemplo os MP. Tá? Os MP, aí ele leva em consideração a dinâmica, as forças envolvidas na dinâmica. E aí você não vai se basear mais pelo centro de massa, vai se basear pelos MP. Tá? E aí os MP tem que estar dentro do polígono de suporte. Aqui tem um exemplo da diferença dos MP e o centro de massa. Se o robô está estático, né, ó, o centro de massa vai estar projetado ali no polígono de suporte, no caso, entre os dois pés. O polígono de suporte... Encostou, hein? Encostei. O polígono de suporte está no mesmo lugar do centro de massa, porque o robô está parado, se está parado, as forças envolvidas ali, no caso, se anulam com a gravidade, está no mesmo centro de projeção ali do centro de massa, os MP. Só que quando você vai fazer um movimento, aí já fica diferente. Por exemplo, aqui é uma pessoa jogando tênis. Perceba que o centro de massa dela, ó, os MP está dentro aqui, porque está levando em consideração as forças envolvidas ali na dinâmica. Então, os MP está dentro do polígono de suporte. Mas o centro de massa não, o centro de massa está fora. É a mesma coisa a gente, né? Por exemplo, você está assim, se você levanta o pé e abaixa, na hora que eu levantei o pé, provavelmente o meu centro de massa está fora do meu polígono de suporte, mas meus MP não. Por isso que eu não caí, por exemplo, se eu levantar o pé. Então, essa a diferença aqui entre os MP e o centro de massa. Aí aqui ele foi, durante todo o artigo, tá, ele vai mostrando toda a modelagem que ele fez no MATLAB, né? Primeira coisa, ele teve que calcular o centro de massa, só que ele teve que calcular o centro de massa em relação ao centro de cada junta aqui. Então, para cada junta aqui, você vai ter um peso, uma massa, você vai ter o centro de massa dela própria, tá? E aí você vai somando tudo para achar o centro de massa do robô. Por que ele precisa fazer essa modelagem? Porque durante a dinâmica, né, e as movimentações, ele vai levar em consideração cada uma individualmente. Tá? Aí aqui o que ele está apresentando é a tabela que ele montou lá no MATLAB para fazer esses cálculos. Né? Aqui ele também apresenta, né, as funções que ele criou para poder fazer esse cálculo aí do centro de massa do robô, para você poder gerar o C. E aí no final ele conseguiu definir qual que é o centro de massa desse modelo. Tá? Ele modelou lá no MATLAB, isso aqui são as tabelas do MATLAB. Depois que ele calculou o centro de massa, agora ele precisa modelar os MP. Tá? Para modelar os MP, aí ele vai levar em consideração todas as forças envolvidas nesse modelo. Aqui, no caso, é o polígono de suporte, né? Forças envolvidas ali no polígono de suporte. Aí, o que ele queria achar, aqui é o modelo linear e angular, tá? Das forças envolvidas. Aí, aqui é o equacionamento que ele fez do momento linear. Aí ele fez do momento linear, ele criou uma função só para fazer esse cálculo do momento linear. E aí depois a equação de movimento translacional, as forças internas e externas também. Tá? Aí no caso ele levou em consideração aqui uma das forças externas é a força da gravidade da Terra. Por isso que ele usou como força. E aí aqui ele calculou o momento angular também, o equacionamento do momento angular. Aí ele criou a função lá no MATLAB. E fez o equacionamento do movimento rotacional, levando em consideração a força gravitacional. E aí ele continuou o cálculo dos MP, tá? Aí toda essa parte aqui, ele falou que eu queria até agradecer, né? Ele falou que todo esse equacionamento que ele fez para chegar nessa fórmula aqui, ele falou que usou tudo exemplos lá do livro do Kajita, e também para deduzir essas coisas, porque tem algumas coisas que não tem as deduções lá no livro do Kajita, ele disse que o professor Máximo também ajudou ele nisso, porque o Máximo trabalhou bastante tempo também com os MP. Né? E aí no final ele criou a função do cálculo dos MP. Tá? Aí ali ele conseguiu, então, equacionar e chegar na fórmula final ali dos MP. Tá? Aí, para a caminhada, ele também disse que
equacionou o pêndulo invertido linear. Então, você calcular o centro de massa em relação à técnica do pêndulo invertido, só que 3D, né? Porque você tem que levar em consideração que é um modelo 3D, tá? Do pêndulo invertido. Para quê? Para você poder gerar uma caminhada aqui, baseada no pêndulo invertido ali do centro de massa, tá? E aí o centro de massa vai ficar, esse pêndulo invertido, né, em relação ao centro de massa, vai ficar fazendo essa trajetória aqui para o robô poder fazer a caminhada. Esses pontos aqui significa que ele está apoiado no chão, ele levanta o pé e apoia aqui nesse outro. E aí essas linhas aqui, em negrito, é a linha do centro de massa, tá? durante uma caminhada. Aqui, se ele for fazer uma caminhada diagonal, mudando de direção, tá? E aqui foi a equação que ele criou também lá no MATLAB do pêndulo invertido. E aí, no final, ele fez esse pseudocódigo, ele falou que para os MP, a primeira coisa que ele tem que fazer, na verdade é um procedimento, que ele falou, criar a tabela e inserir os dados mecânicos do robô, depois tem que fazer o cálculo inicial lá do centro de massa do modelo, né, do robô, fazer o cálculo da cinemática inversa, das juntas, né? Porque você vai ter que agora movimentar as juntas, então você tem que usar a cinemática inversa para poder movimentar os motores, né, de cada junta. O cálculo do intervalo de tempo que ele usou foi 51 intervalos, então durante essa caminhada que ele usou nesse modelo, ele usou só 51 intervalos para gerar a trajetória da caminhada. Tá? Criou uma tabela com o centro de massa durante essas 51 posições. Criou uma tabela também dos MP durante essas 51 posições, para poder comparar os MP com o centro de massa. Tá? E executou esses 51 ciclos. Tá? Aí no final ele teve esse... Aqui é o modelo no MATLAB que ele fez, né? do robô. E aí no final ele teve esse resultado. Então aqui é os MP em azul. E aqui é o centro de massa do modelo. Tá? Que é só a tabela aqui das 51 posições. Isso aqui ele está mostrando cada uma das tabelas. E aí aqui a gente pode observar. Então, 51 instantes aqui é os MP. Tá? Esse outro 51 instantes é o centro de massa do robô. Aí ele comparou com o polígono de suporte. Tá? No polígono de suporte, ó, os MP realmente está dentro do polígono de suporte. Tá? E enquanto o centro de massa não, porque o centro de massa está se deslocando para o próximo ponto de apoio, né? Tá? Então aqui ele conseguiu observar que é um caminhar estável, porque os MP está dentro do polígono de suporte. Então isso é um caminhar estável. Para que ele fez esses dois modelos? Tá? Porque ainda ele viu que, por exemplo, no modelo do Honda, né, aquele robô Honda, da Honda, né, o Asimo, isso. O Asimo, ele usa esse padrão aqui, né? Ele tem um gerador de caminhada, aí ele gera essa caminhada, tá? E essa caminhada se realimenta aqui, ó, do modelo dos MP, tá? Então tem os MP desejado e os MP real. E ele vai se realimentando para poder usar isso como estabilidade. Então ele pegou essa parte aqui do modelo e falou, vou modelar isso, tá? Vou começar modelando isso. Então o que ele fez? Ele pretende fazer, na verdade. Ele vai gerar uns MP do modelo, né? Achar, na verdade, uma caminhada ideal ali. Vai fazer, baseada no pêndulo invertido, uma caminhada. Aí realiza a cinemática inversa, faz o controle do robô. Aqui não tem nesse exemplo, mas depois ele tem que realimentar para ver se realmente está mantendo a rentabilidade pelos MP para poder ajustar a trajetória. Tá? Então ele quer fazer um modelo parecido com aquele do Honda da Asimo, o Asimo da Honda. Trabalho futuro é modelar o robô, então ele vai ter que modelar esse robô de 1,60 m, tem um simulador, o Gazebo, por exemplo, pode ser um deles. Né? Aí aplicar a caminhada com os MP nesse simulador, para poder gerar um modelo de caminhada, para depois sim construir um robô real baseado nesse modelo de caminhada. Isso aí.
Tem uma pergunta, Isaac. Eu acho, né, um trabalho para desenvolvimento, é bem interessante, enfim. Mas eu acho que seria legal ele começar a aplicar isso realmente no simulador, né? Que você colocou que é o trabalho futuro, ele, né, colocou lá o Marciano. Eu vi que é um trabalho futuro já, mas eu não sei em que ponto que isso está, né? Porque tudo bem, ele fez todo o modelo matemático já ali, mas ele precisa ver realmente, né, com outras forças sendo aplicadas e tudo, como isso vai funcionar. O próprio MATLAB ele podia ter feito, né, alguma coisa, não sei se ele chegou a fazer, você sabe? Ele modelou todos os MP de caminhada no MATLAB. Não fez nada, mas nada simulando dentro do próprio MATLAB. O MATLAB simula aquele modelo que você viu, né? Mas não. Levando em consideração a força gravitacional. Consideração. Tá, mas As forças envolvidas, gravitacional, inércia, né? Tem uma animação, é isso que eu quero. A animação tem aquele que eu te mostrei, aquele é uma animação. Aquele no MATLAB. Mas o próximo passo agora, ele falou, é passar para o simulador. Gazebo, alguma coisa desse tipo. Esse é o próximo passo. Pode ser o hipótese, qualquer um. Esse é o trabalho inicial mesmo dele. E aí ele vai continuar até chegar a um modelo aí do robô real. Não sei se. Isso aqui, então. Eu não vi também. Bom, primeiro, parabéns pelo trabalho, bastante. É um tema bastante complexo, né? E eu fico curioso. Aqui a gente fazer uma pergunta, duas perguntas, né? A primeira fiquei super curioso dessa escolha do Bianchi, desse aluno, por um método, não sei se é um método, porque os NP é um conceito, mas tem um método baseado nos NP. Tem vários, né, baseados nos NP. Mas, assim, basicamente, a ideia dos NP envolve um método de força bruta, digamos, né? Ele usa um conhecimento super... um modelo muito preciso do robô para conseguir zerar esse momento, certo? E a Honda usava isso como uma forma de mostrar a capacidade deles fazerem motores e fazer um robô preciso, né? Por 20 anos. E parou agora, né? Justamente quando a gente vê que os robôs humanoides estão surgindo, a Honda, há pouco tempo, ela cancelou o projeto do Atlas, que me deixou muito triste, porque eu tinha um ali por aquele robô que acompanha tanto tempo o astronauta. E é um método que veio dos anos 80, né? Um método bem antigo. E a gente vê que tem outros métodos hoje. Claro, envolve conceitos de MP e outros conceitos, mas, assim, métodos que são mais robustos, menos baseado em modelo preciso de motor, porque ali a gente faz um robô que usa junta harmônica, sensores de alta precisão, e tu construir um robô nesse nível, tem o Ubo, tem o Asimo, tem talvez meia dúzia no mundo, né? Alguns ali da Waseda, da Universidade de Waseda. A vasta maioria dos robôs humanoides que são mais baratos, a gente fala de R$1 milhão por aí, que é barato, a gente não fala de 20 milhões, sei lá, que são Asimo, são robôs mais baixos custos, não tem um modelo tão preciso, né? Ali, o pessoal mesmo na Robocup tinha um projeto de caminhada robusta bem interessante, que era um modelo bem simples, assim, baseado no modelo simplificado de peso, não modelava a massa da perna, nada disso. O próprio professor Márcio, acho que a gente sabe também, né, nisso, vocês disseram que foi consultar. Eu queria entender isso, por que você escolheu esse modelo? Porque você vai construir um robô baseado em MP, talvez seja um robô assim, que tem uma precisão de modelagem, então um robô caríssimo. Mas vocês vão construir um robô desse nível, né? Ou se a ideia é começar por aqui, depois mudar para outra coisa. E a segunda pergunta, se der para emendar, era a caminhada, porque assim, como alguém que já fez, tá, robô, e vocês também já fizeram, tu já fez, aí sabe que o gate é uma coisa separada, né? Tu tem os MP, trabalha até aqui, mas assim, eu não entendi ainda como é que isso aqui, como é que vai gerar a caminhada e qual é a ideia daqui para frente. Porque tu tem os MP, tá, aí tu vai ter um robô que ele se equilibra, né? Tá zerando ali, tá planejando como colocar o pé, de repente, para zerar um momento, mas tu
tu tem ali um universo muito grande, infinito, né, de dados de caminhadas que se adequam a esse tipo de, né, de modelagem, né? Então, qual é o plano para a caminhada também? Tá. Como eu falei, esse trabalho marciano, ele está no início, então tem muitas coisas que eu não coloquei aqui ainda, né? Porque ele está conversando ainda com o professor Bianchi, já conversou comigo sobre algumas coisas. E em relação à sua pergunta, os DMP realmente, os DMP ele quer usar, na verdade, como um modelo ali para você se basear na caminhada, se a caminhada está ótima ou não. Por exemplo, ele está pensando em fazer com aprendizado por reforço, por exemplo. Se ele fizer com aprendizado por reforço, alguma coisa precisa falar para o modelo de aprendizado por reforço que essa caminhada está chegando num modelo ótimo. Então, ele pode usar o DMP para isso, para se basear nesse modelo de caminhada ótima. Então, o DMP vai falar que está estável. Né? E ele pode usar isso como reforço no modelo de aprendizado por reforço. Aí, o Danilo perguntou de simuladores. Aí a gente também está verificando lá, por exemplo, uma possibilidade de Mogico, que o pessoal está usando bastante também para modelos de caminhada. Então, ele está analisando isso para usar com Deep Reinforcement Learning. Eu não coloquei aqui porque tudo isso ainda está sendo conversado, a gente ainda está verificando, mas essa é a ideia. Entendeu? O ZMP, na verdade, vai ser um caminho dele encontrar uma estabilidade para um outro modelo. Então, é por isso que ainda não está muito claro, né? Eu não deixei realmente muito claro aqui, porque a gente ainda está conversando sobre isso. Uma pergunta aí. Eu vou fazer uma pergunta de alguém que é curioso. Não entendo nada nessa área. Por que começar por esse modelo no nível de 94 ao invés de começar do modelo tipo da Boston Robotics? Os robôs, eles vão... Não sei se é o mesmo modelo, desculpa, né? Essa pergunta é muito básica, mas assim, me parece que o que tá no estado, que a gente tem no estado da arte dos robôs híbridos são pós-robóticos. Por que não começar por lá? Começar por esse modelo antigo. Igual a pergunta do Guerra, a gente quer usar os MP para você conseguir determinar se o modelo está em equilíbrio ou não. Mas realmente a gente está pesquisando quais técnicas. Uma das ideias é aprendizado por reforço, que, por exemplo, a própria NVIDIA já apresentou lá um robô que aprendeu a andar com aprendizado por reforço. Então a ideia é ir nesse caminho, entendeu? Os MP, na verdade, vai ser parte ali do sistema para auxiliar na estabilidade. Alguma pergunta? Eu tenho não é necessariamente uma pergunta, mas talvez um complemento, e já até adiantando um pouco da próxima apresentação, para nós mostrar um pezinho ali de RL, sabe? Que é uma coisa que eu tenho estudado bastante, só que eu tenho estudado para robótica quadrúpede, né? E eu vejo, assim, que até mesmo uma concepção minha, há uns meses atrás, um pouco mais leiga, eu pensava que se nós colocássemos, por exemplo, o algoritmo de RL, velocidade no eixo X, né? Para o robô aprender aquilo, otimizar esse parâmetro, né, da função de RL, ele conseguiria magicamente aprender um bom padrão de caminhada e que, né, se tiver velocidade do eixo X sendo maior, sinal que o padrão de caminhada está sendo melhor. Mas quando eu comecei a testar essas hipóteses, eu vi que isso é uma grande falácia, porque às vezes o robô aprende uma coisa que é um movimento similar ao de uma minhoca, sei lá, tá? Mesmo sendo um robô de 4 patas. Então é extremamente importante, mesmo que você junte com técnicas mais modernas, tipo Reinforcement Learning, você ter esse estudo de parâmetros de controle de caminhada, tipo esse que você comentou. Eu não sei absolutamente nada de robótica humanoide aqui, tá? Eu tô falando por conta do meu estudo de robótica quadrúpede. E é muito importante você ter esses padrões de caminhada, ou ter esses padrões de controle, porque isso vai modelar com que esse algoritmo de RL aprenda de uma forma mais rápida, mais eficiente, e que aprenda também um melhor parâmetro. Então, às vezes, esses estudos, eles antecedem essas implementações de técnicas de Reinforcement Learning futuras, que aí, com isso, sim, você consegue aprender, de fato, o seu parâmetro de caminhada, consegue aprender e fazer, de fato, com que o teu robô aprenda a caminhar de uma determinada maneira que você está especificando. Tanto é que eu tive que aprender, cara, diversos parâmetros, né? Eu tive que aprender diversos parâmetros de controle de caminhada para poder implementar na técnica de Reinforcement Learning, né? Não é só você definir, por exemplo, você tá, quanto maior a minha velocidade do eixo X, melhor o meu padrão de caminhada. Isso acaba sendo uma falácia, tá? Então são duas questões que se complementam.
e não são divergentes no final das contas. Acho que só esse complemento, porque esse é um problema que eu estou passando agora também. Não, e acho que faz bastante sentido, né? E sim mesmo, a gente escuta isso bastante. Eu também, né, estudei já por muito tempo e fiz meu mestrado nisso, e o pessoal fala, né, coloca lá, o reforço quando o robô anda pra frente, né? Não dá, né? Não, não pode ser só isso, pelo menos. Você tem, na verdade, aprender a coisa certa, que normalmente são os parâmetros de controle. Né? Então, acho que esse é um primeiro passo para evoluir, né, para fazer para usar algoritmos mais modernos depois. Só mais outra coisa em relação ao que o Guerra tinha perguntado também, do preço, né, do robô, a modelagem. A gente está modelando ele mesmo no simulador para poder fazer realmente levantamento das forças envolvidas, velocidade de cada junta, para tentar otimizar ao máximo o custo dos motores. Isso vai ficar Por isso que a gente está modelando completamente. Eu ia comentar também, que o tempo tem que cuidar, né? Mas assim, a gente está orientando, eu estou orientando o aluno, a gente tem um aluno, o Alisson, né? Está trabalhando um sistema que ele mistura reforço e modelagem. Tem um modelo, né, dinâmico e apesar de um reforço em cima desse modelo. Então ele adiciona em cima do modelo a parte aprendida, o que permite tu já dar uma direção pro sistema, né, qual é o jeitão, digamos assim, do modelo físico, né, e em cima daquela restrição ele começa a trabalhar os ajustes para daí atender aquela instância específica. Eu acho que faz sentido aqui, talvez seja um retorno a isso, porque a gente por muito tempo estava ignorando por que a gente ignorava o modelo ZMP, coisa assim, porque, sabe, meu robô, o cabo que estava lá, ele não conseguia modelar o cabo ou a minha chapa de fibra de carbono que ela sobrava um pouco, e cada incerteza ali da modelagem do motor, que também é um motor comprado, que a gente não tem um modelo preciso, e tem um P&D lá dentro que a gente não tem acesso, e cada detalhe, assim, a gente não tem como modelar com precisão o ZMP, e tu vê o pontinho ali muda um pouquinho, né? Então, ainda tem certeza da grama e do pé e outras coisas. Acabava que a gente modelava um peso invertido tosco, mas o modelo existe, certo? E ele está ali, escondido de alguma forma. Então, daqui a pouco, um caminho é esse, pegar um modelo bem completo, que é o ZMP, e em cima dele tu adiciona um pouco de aprendizagem, né? É isso, eu acho que é isso mesmo. Tá bom esse tato para me dar a palavra. Não estou certo, Fábio? Eu disse, Muito obrigado. Não, muito rápido. A primeira coisa é dizer que quando começou a apresentação estava aqui, daqui a pouco ele fala, o marciano fez. Eu digo, como assim, cara? É verde o negócio? Mas esse cara é verdinho ali, fazendo o sistema. Não, mas juro, eu estava aqui assim, porque eu e o marciano, cadê o verdinho? Saiu de ser verde. Não, uma brincadeira à parte, ele trouxe um ponto interessante, o Guerra complementou, que é o seguinte, aprendizado por reforço é muito bonito. Só que ele tem um espaço de busca completamente infinito e para ele convergir para alguma coisa realmente interessante, possivelmente ele vai levar um tempo infinito ou ele vai convergir para coisas ridiculamente toscas. Que é um robô humanoide muito mais fácil de se arrastar no chão. É muito mais fácil, chegar no lugar e tal. Vai fazer gol de cabeça, né? Se arrastando e tal. Então, esse é o problema. E aí a ideia, né, então, que começa a se construir é que aprendizado por reforço é uma etapa de um processo todo que, na verdade, inclui, talvez, na modelagem, que é o que a gente está fazendo com esse aluno aí, que é porque eu não aproveito tudo que se desenvolveu de engenharia nos últimos 40 anos, 50, 100 anos, e boto um pouco de aprendizado aí para refinar, para melhorar e tal. E talvez esse seja o caminho, né? Mas só para dizer que eu acho que a modelagem é sempre útil, a gente não pode negar a matemática. Eu, como cara de visão, também não gosto quando os caras negam que a câmera é tridimensional e o projeto em 2D. Bota aí que processo. Não, peraí, cara, como é que é esse negócio? Aí quer obter um 3D lindo de uma imagem 2D, e o negócio, pô, funcionou, não funcionou mais. O negócio não é assim, né? Então, entender a teoria é sempre bem-vindo. E dá o parabéns pro Marciano, que eu imaginei um serzinho verde. Quem sabe com o Marciano agora vai. Com o Marciano modelando. Muito legal, muito legal. Legal. Obrigado, professor Jaque. Para o nosso último trabalho aqui da sessão 3. Então, é o trabalho lá do pessoal da Federal de Goiás, a Nábila e o Heinz. O Quadruped Robot DIM
Phenotypic Data Collection on Soil Plantation. Genetic Research, olha, interessante. Resultado com Olhei de novo ali o nome, Marcelo, não, de novo. Não tá aí de novo. Marcelo Plantamento. Tudo terráqueo. Você é o pessoal da plantação. Marcelo estava assistindo, mas não respondeu que não é verde. Ainda não, mas se ele quiser se incomodar. Vira, como é que vira? Espero que eu veja que tá com piada. Sabe, a pessoa já me odeia. Nem com a gente conhece, mas já não gosta. Eu vi o Paulo e falo que é isso. Esse cara não foi piada comigo. É uma boa pessoa para chamar para banca. Com certeza, tem que fazer. Exato. Só apresentar Eu sempre tinha que modelar isso, fazer um diferencial, quinta ordem, não sei o quê. Aí eu toca RL, não, as experiências você não é com banana, você não é com arroz. É que não tem, cara. Tem que ter um livro ali. É que é difícil trabalhar mas tem rolado os trabalhos legais. Também. Nessa coisa de quando veio um novo mundo, todo mundo tem que esquecer o antigo. Não, o antigo e trazer o novo. Eu sei que não é fácil. Tem mecanismos de aprendizado que dependem de pessoas. Tem que ser daquele jeito, e aí tem que flexibilizar. Mas parece ali ser o caminho. Mas não é ele. Ou conversa de mentira, assim, né? Ou seja, conversa com madeira, mas na terceira já não tem que imagina assim, tem que achar um ponto da agulha do madeiro lá, é difícil, o RL vai ter que explorar para chegar na agulha do madeiro, e normalmente ele se perde no caminho, ele acha que uma pedrinha, acha que a agulha está tudo certo, mas não é isso, não resolve o problema. Então, se tu tem um modelo, tu consegue dizer, não, peraí, não tá a madeira inteira, tá nesse pedacinho aqui, que é o da agulha, dá uma olhada aqui, explora aqui. Aí é mais eficiente. Você tiver poder computacional, menos tempo, mais chance de fazer tipo alguma coisa que faz sentido. Olá, pessoal. E aonde ela pode estar? Não pode ter lugar. Pode ir, né? Bom dia, meu nome é Nabila e eu vim apresentar a nossa pesquisa sobre robôs quadrúpedes na coleta de dados fenotípicos em plantações de soja. Essa pesquisa ela foi feita junto com o pessoal da Embrapa Arroz e Feijão, lá em Santo Antônio de Goiás, pertinho de Goiânia, o Centro Inteligente, Centro Especializado em Inteligência Artificial e o Núcleo de Robótica da UFG e Mecânica. A nossa equipe ela é composta de multidisciplinar,
das mais variadas engenharias, até o pessoal da física, de IA, lá da UFG, e de agronomia também. E quem veio representar esse pessoal hoje sou eu e o Heinz. Então, dando um contexto geral aí para a nossa pesquisa, a gente tem um crescimento populacional, a projeção é que até 2050 a gente teria 10 bilhões de pessoas no mundo. E juntando com isso, a gente tem uma expansão restrita da fronteira agrícola. Isso significa que em muitas regiões não existe mais espaço para novas plantações. Né? Por exemplo, China e Estados Unidos já não tem mais novas áreas exploráveis. E a maior parte das áreas ainda exploráveis do mundo a gente tem aí na América Latina e na África subsaariana. Para completar, a gente tem os impactos das climáticas que a cada ano está mais severo. Por exemplo, a gente teve aí nesse último ano, a gente tem o El Niño, né? Ele resultou em baixa chuva, elevadas temperaturas, e isso produziu uma redução de 7,5% em relação à safra anterior, ocasionado por conta de baixa chuva, alta temperatura, e aí isso diminuiu a produtividade, atrasou o plantio. Então, nesse contexto, a gente vê que é necessário o desenvolvimento de tecnologia e estratégia de produção que aumentem a produtividade da safra de forma sustentável, né? E esse é justamente a missão da Embrapa, que é uma empresa pública que visa justamente desenvolver tecnologia, desenvolver pesquisas e estratégias desse meio da agropecuária, né? E aí a pergunta deles é justamente como melhorar, no nosso caso, né? Como melhorar o aprimoramento genético no plantio de soja. Uma das estratégias para esse melhoramento, a gente tem para o aumento da produção, é a seleção de variedade das plantas com uma maior produtividade e resistência a doenças e estresses ambientais. Então, são genéticas de planta que são mais adaptadas às intempéries, né, que resiste mais à questão de temperatura, de chuva, e que o ideal é que use menos componentes químicos, né, fertilizante, veneno e tudo mais. E a identificação dessas melhores genéticas, ela é feita, na maioria das vezes, em todos os casos, junto, né, a interação entre fatores genéticos e os ambientais, que é feita através da análise fenotípica da planta, que é a característica da planta. E aí a Embrapa procurou a gente justamente porque um dos desafios e limitações que eles têm nas práticas tradicionais de fenotipagem, né, que a gente tem medições manuais, visuais, na grande maioria das vezes. São medições assim, relativamente precisas, mas que está sujeita a erro humano, né? E acho que a maior dor desse processo é um elevado custo de tempo, porque aí você tem que analisar planta por planta. É pouco escalável, né? Porque você tem que pegar um pesquisador para botar num espaço ali para analisar todas as plantas. E tem a questão dos terrenos irregulares também, né? As principais características que são observadas nas características da planta que ajudam a florescer essa seleção são principalmente a questão da altura da planta, tem também a altura do surgimento da primeira vagem, a quantidade de vagens de grãos por planta, o peso dos grãos, também a questão de quantificar o tempo de dias da emergência das flores, do florescimento total até a maturação da planta. Então, o nosso objetivo é desenvolver uma plataforma robótica autônoma que seja capaz de executar automaticamente técnicas para aquisição de informações fenotípicas não destrutivas pela plantação, precisas e em tempo hábil em plantações de soja. A gente resolveu utilizar a robótica quadrúpede, mais precisamente uma robótica terrestre. Esse robô é o NutriGo One. Ele foi cedido pelo Centro de Inteligência, Centro Especializado em Inteligência Artificial, o CEA.
A gente vê ele como uma solução promissora, justamente por ser uma robótica terrestre, que a gente precisa que seja de perto da planta, para a gente pegar a medição da morfologia tridimensional da planta, para a gente tentar levantar informações do slide anterior que são importantes para a caracterização da planta. A gente também optou por ele, optou não, né? Mas a gente também vê a importância das necessidades operacionais desse robô, né? Então, é um robô robusto que tem uma flexibilização da mobilidade ali, ele é ideal para terrenos irregulares, que é o que a gente tem nas plantações, né? E existem estudos que comprovam a superioridade dos robôs quadrúpedes em relação aos robôs de rodas em terrenos irregulares, né? Justamente pela mobilidade, estabilidade e a versatilidade dos movimentos. Tem maior grau de liberdade, consegue ultrapassar obstáculos. Aqui é o exemplo do robô numa plantação de algodão. Então, justamente isso, né? O Unitrigo One, ele fornece para a gente uma estrutura ágil, flexível, ele contém um conjunto de sensores avançados para um mapeamento preciso do ambiente. Ele já vem também com configuração de processamento em tempo real para scan e detecção de objetos, além de oferecer aprendizagem de máquina e a adaptação ao ambiente, né? A gente também usou, junto com toda a configuração do robô, um lidar, né, o robô CRS-16, que oferece uma percepção ambiental de alta precisão a relativamente baixo custo. É um lidar entre os que existem no mercado de menor baixo custo. E aí ele gera uma nuvem de pontos que modela e reconstrói tridimensionalmente o ambiente. Então, a gente tem informações das coordenadas espaciais, das distâncias, dos pontos e a intensidade desses pontos. Aqui a gente tem algumas configurações do robô, né? Então, a gente vê aí que ele tem um torque, um motor relativamente forte, né? Então, justamente essa questão da flexibilidade do ambiente, ele tem um grau de liberdade, 12 graus de liberdade dos motores, sendo 3 em cada uma das pernas, portas HDMI, internet, USB, então a gente tem integração de vários sensores, além dos que já vem no cachorro, a gente consegue adicionar mais. Ele já vem com modos de fábrica que protegem contra queda, superaquecimento. Então, assim, é uma plataforma bem robusta que ela praticamente já vem pronta e a gente tem que tentar adaptar aí com hardware alguns softwares. O sistema operacional dele é o Ubuntu 18 e ROS 1, né? ROS Logic. E a programação do robô é feita praticamente em C++ e Python. Aqui a gente tem os esquemas, né, do robô, as câmeras. Ele tem 5 câmeras de profundidade, sensores ultrassônicos, sensores de pressão nas patas. Aqui a gente tem a arquitetura de software. O robô ele conta com 3 Jetson Nano, uma na cabeça, 2 no corpo, controladores para os sensores. O lidar que a gente utiliza, ele está ligado nessa Nano 3, que é a que fica na cabeça. A gente tem também nesse robô sensores inerciais, né, GPS, MU. Aqui os parâmetros, as configurações do lidar que a gente está usando, né? É um lidar de 16 canais, 16 feixes de emissão e de recebimento. Ele tem um alcance operacional aí de 150 metros, mas para o nosso ambiente, né, um ambiente indoor, a gente consegue uma precisão ali legal de mais ou menos uns 20, 30 metros, mais ou menos. Um campo de visão horizontal em 360 e um vertical de 30 graus. Com uma resolução angular de 2 graus para a vertical e a horizontal de 0,1 até 0,4, mais ou menos. E uma taxa de rotação que vai de 300 RPM a 1.200. Isso tudo a gente consegue configurar. A nossa metodologia ela foi baseada principalmente no desenvolvimento morfológico da planta, né? Que a gente consegue ter diferentes informações em diferentes etapas da planta. E a fenologia da soja ela é oficialmente detalhada através da categorização dos estágios de desenvolvimento.
Então, a gente tem os dois principais, que é o vegetativo e o reprodutivo, sendo o vegetativo caracterizado pelo desenvolvimento das folhas e o reprodutivo pela floração, formação das vagens, formação dos grãos, o enchimento dos grãos e a maturidade final da planta. Então, a nossa metodologia, a gente realizou 5 coletas de dados em diferentes espaçamentos entre o desenvolvimento da planta, com mais ou menos 28 dias entre elas. A soja, ela tem um tempo de mais ou menos 140 dias, 150 dias, mais ou menos. Então, a gente conseguiu pegar desde ali do comecinho, né, até mais o final da plantação. E como eu falei, a gente tem diferentes informações em diferentes estágios de crescimento da planta. Então, do estágio R4 ao R8, a gente consegue pegar a altura e calcular aí uma taxa de crescimento, e do V2 ao R1 a quantidade das plantas, justamente pela planta não estar tão desenvolvida lateralmente e as folhas não se entrelaçarem tanto. A nossa metodologia, a gente escolheu coletar em diferentes pontos das bags, gravar por 30 segundos e fazer isso em outros espaços da plantação. A gente fez isso justamente para tentar aumentar a densidade dos pontos e compensar a oclusão parcial das plantas, tentando fazer uma sobreposição das ponticaulas geradas. A gente usou pontos de referência, né, benchmarks, para a gente conseguir fazer uma clusterização melhor. Vou passar mais rapidinho, porque está acabando. Então, do pré-processamento, a gente tem a conversão dos arquivos, a gente tem que converter de bag para PCD, para a gente conseguir fazer uma visualização da fonte cloud. O robô ele já vem com um algoritmo de SLAM, né, que é o RealSLAM, que ele junta justamente dados inerciais, como o LIDAR ou como o MU, com os dados do LIDAR, né? Então, isso dá para a gente uma precisão da localização e uma melhor resolução. A gente também testou algoritmos que só processam o conteúdo do LIDAR, né, os dados do LIDAR, que é o caso do LOAN e o ALOAN, que é uma versão melhorada do LOAN. Esse aqui é o resultado que a gente tem. Isso aqui é mais ou menos na quarta coleta, ali, dos 100 dias mais ou menos da plantação. A gente gravou tanto com o robô andando quanto com o robô parado. Esse aqui é o ALOAN, que é só dado do LIDAR, né? E isso aqui é o RealSLAM, que junta o MU e o LIDAR, tanto o robô andando quanto o robô parado. Depois disso, a gente, para levantamento de hipóteses, testes, a gente fez algumas segmentações e clusterizações. Primeira coisa, a gente fez a segmentação do chão, né, usando o Ransack, que rejeita os outliers, pega só o plano com máximo de inliers, né. Após essa segmentação, a gente fez a clusterização do que sobrou, né, usando o DBS. E para testes de hipóteses, a gente tentou fazer o cálculo da altura das estacas aqui, ó, que a gente consegue ver com esse azul e esse verdinho aqui, esse aqui também, esse aqui são algumas pessoas, a nossa metodologia não foi tão boa assim. Mas, como teste de hipótese, a gente conseguiu calcular essa altura e a gente teve uma taxa de erro de 4%, e a gente ficou bem animado com isso, né? A gente também a gente está tentando fazer a clusterização das landmarks, então a gente faz um crop ali, a gente limita a nossa área, passa thresholds de altura e tudo mais, para a gente ter um espaço limitado para facilitar a busca. Aqui a gente consegue ver que os nossos pontos de controle eram placas bem reflectivas, então a gente pegou mais essa intensidade. Os pontos em vermelho são os pontos centrais que o algoritmo identificou, e aí a partir disso ele encontrou os seus vizinhos mais próximos, né? A gente também está no estudo de aprendizado por reforço, no controle da locomoção, para a gente otimizar a estabilidade do LIDAR, né? Controlando a variação ali do eixo D. A gente usou como modelo o Paper Walk This Way, né? Que faz a experimentação de diversos comportamentos locomotivos e interativa a calibração das recompensas, né? Ajusta o ajuste prévio e sistemático das recompensas para induzir a aprendizagem padrão de caminhada. Aqui é um dos gifzinhos da nossa evolução. Aqui o cachorro como uma minhoca e aqui ele andando melhorzinho, né?
A gente fez esse teste aqui com 200 horas de treinamento. O robô, inclusive, ele já fornece um ambiente de simulação no galinho, né? E alguns problemas que a gente tem aí, o travamento do motor quando a gente chega em algum lugar que tem muita vegetação. Então, talvez a gente consiga contornar isso aí com um controle de caminhada mais robusto, né? Mas é uma coisa que a gente está pensando também, sobre um problema. A questão da manutenção do hardware, como é um robô... Como é um robô fechado, né? É muito difícil dar manutenção, a gente tem pouca documentação, a documentação que a gente tem está em chinês, então é meio complicado. Então, quando dá algum problema, a gente tem que abrir, a gente tem que ir cegamente até resolver. A gente tem problemas de incompatibilidade com a biblioteca, né? Porque a gente tem softwares que não são mais tão atualizados, a gente tem o Ubuntu 18 aí e o ROS 1, e a gente imagina que esses erros misteriosos sejam por conta de versionamento, né? Por exemplo, o build map do nada parou de funcionar e 2 dias depois do nada voltou a funcionar sem ninguém ter feito nada. Os testes que a gente faz parado é justamente por conta de quando o robô andava, tinha uma alta variação no eixo Z, era como se ele já estivesse voando, sabe? E isso a gente viu que aparentemente é um problema do Liu-Sam. Nossos próximos passos é melhorar a reconstrução 3D, porque a gente tem uma unidade de 16 feixes, né? Então ele não é tão preciso, então a gente pensa justamente naquela metodologia de sobrepor as point clouds também. A gente também pensa em questão de super resolução de lidar, pegar subamostragens do 16, às vezes passar por de 32 para tentar no 64, é uma coisa que a gente pensa também. A evolução dos algoritmos de navegação autônoma, além da simulação, né? A gente tem o cachorro, a gente chama de cachorro, a gente tem ele simulado no Gazebo, que já vem da própria Unitree, mas a gente não tem o ambiente que a gente precisa, que é a plantação. Então, a nossa ideia é juntar isso tudo do ambiente com o cachorro, para a gente fazer tanto testes de navegação quanto de coleta de dados, para a gente não ficar preso ao robô ter que funcionar. E além disso, a gente também pensa no futuro, assim, usar mais sensores, usar drones e tudo mais, para a gente validar a eficácia do lidar e juntar mais informações também para criar um ambiente de mais informações, né? Expansão da capacidade de aprendizado. Então, a gente ainda está no início, né? Fase de pesquisa, teste e avaliação dos resultados que a gente quer encontrar. O nosso objetivo é encontrar resultados tanto visualmente quanto estatisticamente, que validem as nossas metodologias e os objetivos, né? Apesar disso, a gente ficou muito contente com os resultados que a gente teve de coleta de dados, de processamento também. Então, a gente tem uma ideia de que é algo promissor que, através de muita pesquisa e teste, a gente vê que a gente tem um futuro nisso aí, ou então, pelo menos, resultados legais para mostrar, né? É isso. Alguém tem perguntas? Opa, a gente está fazendo aqui no Paraná, o time está orientando o rapaz que está fazendo um cachorrinho, né? Não é tão avançado quanto esse, né? Mais ou menos, né, a metade do tamanho para fins educacionais, feito em impressão 3D, com servinhos baratinhos, né? E a gente está com problemas aí na área da navegação, porque ele tem que fazer essa estabilização do movimento, tipo de sensores que estão utilizando, só MU, você tem algum sensor de altura, você tem... o que você usa para fazer o aprendizado por recurso do seu... A gente está usando só o MU, né? Então, para a parte de aprendizado por recurso, nós estamos utilizando principalmente dados do IMU mesmo, sabe? Todas as instruções de controle... Não, na verdade, os dados do IMU e o feedback dos motores, de rotação dos motores que nós utilizamos ali. Então, nós utilizamos esses dois para conseguir utilizar como... definir algumas políticas de aprendizado de padrão de caminhada. Inclusive, naquele paper, o Walk This Ways, ele tem uma revisão bibliográfica muito boa sobre quais parâmetros de caminhada que estão utilizadas. Porque robótica quadrúpede, especialmente, você tem alguns parâmetros que estão específicos de ponto de equilíbrio do robô e que tem que ser utilizado como política para ter um padrão de aprendizado, né, para de fato convergir para algum ponto final.
Acho que depois eu posso até te passar isso aí, ver se essas políticas que nós estamos utilizando. Nosso Emílio debate o custo, né? Então ela não tem nada suficiente, a gente está ainda, né, fazendo isso na parte de simulação, mas a gente botou alguns sensores de laser na ponta das patinhas e no torso, né? Para fazer a estimativa da altura do piso. Nossa aplicação é para indoor, né? Subir escadinha, né? Passar obstáculos irregulares, mas trocar informações. Bom, para esse outro trabalho. Professor Guilherme. Vocês usam aquele Go One Edu, é isso? A versão Edu dele. Isso, Aí ele tem um ROS, é isso? Eu ia sugerir, eu estava vendo quando ele se embrenhava ali naquele mato, talvez vocês usassem o que para nós parece invertido, o cotovelo para frente, porque daí ele não vai enfiar a pata quando ele anda, né? Entendeu o que eu falei? Tipo, sugestão, né? E na tua motivação, desculpa, mas aqui tocou num ponto que para mim é uma coisa que eu, enfim, a questão, bom, tem 2 pontos ali que eu acho que é relevante, tá? Um é a população do mundo ainda cresce, sim, mas ao mesmo tempo, e inclusive no Brasil, a gente enfrenta, na verdade, uma redução da população. A gente tem agora problema de maior parte do mundo desenvolvido, ele na verdade está enfrentando um problema agora de redução, de a gente ter menos nascimentos e envelhecimento da população, né? Mas não quer dizer que a gente não tem problema de comida, né? O problema, na verdade, é de distribuição. E o problema ali central também, inclusive o tipo de comida que a gente come, que a gente tem ali, a gente alimenta, não sei agora o valor, dá para ir atrás, mas 70, 80 bilhões de animais com soja, né? Com soja e outras, na verdade, muito da comida que a gente faz é para alimentar animais né? Da nossa dieta, que a gente consome carne e tal, consome mais recursos e água, né? Inclusive o El Niño que tu menciona ali está intimamente ligado à mudança climática. Um dos principais causadores é o desmatamento da Amazônia, não porque ele elimina as árvores, mas porque a gente cria muito gado que produz metano, que é mais nocivo que o CO2, torna 7 vezes mais, né? Aquecimento global. Então, a gente acaba tendo um problema, assim, de questão de alimento, mas também por conta de hábitos e de má distribuição e onde a gente coloca essa comida. Esse slider que vocês colocaram em cima é um sistema que vocês fizeram, né? Não, ele veio. Não, sim, ele veio, mas vocês integraram ele no robô para captar a informação, etc. Como ele já veio, o robô já está preparado para receber esse lidar, que já tem as configurações, mas a gente só pluga ele ali por meio da porta. Tá, mas a minha pergunta é se a gente teve algumas experiências com lidar e drone para externo, a gente viu que quando o sol pega em cima do robô, o lidar para de funcionar. Não, ele não para de funcionar. Tipo, quando em ambiente externo, a gente teve problema de superaquecimento dos motores. Mas o lidar normal. Outro problema que nós tivemos não foi nem com relação ao lidar em si, mas foi com relação à rede. Um problema que nós temos comunicação Wi-Fi com a RESP para conseguir, né, acessar os softwares e tudo mais, ROS. E aí nós gravamos as bags através das comunicações SSH. E aí, o que acontece às vezes é que como nós estamos na locação de soja, né, a RESP ela superaquece e o Wi-Fi simplesmente para de funcionar, sabe? Então esse aí é um problema que nós temos bastante, mas não, curiosamente, com o lidar em si nós não tivemos esse problema, mas com a RESP, então às vezes não consegui mais comunicar com a RESP e consequentemente com o robô, né? E essa questão dos motores... Tinha, era, por exemplo, o nosso lidar pegava 20 metros, supostamente, e quando pegava o sol em cima, ia para 2. E aí com o drone, 1 metro para bater, né? Mas acho que depende um pouco do LiDAR também, né? Sim, era... Tem LiDAR que é realmente... Já ele é feito para outdoor. A gente não vai ter esse problema. Agora, dependendo, se for aquele que fica girando... para Tex. Então, esse não vai mesmo.
Eu tenho só o último comentário, né? Vocês falaram que ele vem com o mundo já no gazebo, ou pelo menos o robô já está no gazebo, né? O problema é que não tem o mundo, não é isso? Eu sei que tem alguns trabalhos lá do pessoal da USP de São Carlos, o professor Marcelo Becker, e eles fizeram plantações no gazebo, inclusive com vento, né? Então a plantação se movimenta. Então talvez dá uma procuradinha, tá? Acho que tem alguma coisa publicada. Se ele não tivesse, pode falar comigo, ou a gente fala direto com ele, não sei. Eu sei que tem alguns alunos que fizeram alguns trabalhos assim para já modelar a plantação de soja, incluindo o vento, inclusive, né? Que é legal porque fica movimentando, fica mais parecido com o real. A gente vai querer estavam nessa. Pode pedir para ele lá. Uma coisa que nós estamos fazendo, principalmente em RL, né? É tentar modelar isso com parâmetros matemáticos mesmo, sabe? Porque no Isaac a gente consegue definir isso lá, né? E aí, por exemplo, a distância do pico para o vale, qual que vai ser a quantidade de cumes, enfim, nós definimos manualmente mesmo. E aí outra coisa é passar para o gás ali, né? É legal na simulação por isso, né? Dá para ficar treinando lá, dá para ficar aprendendo tempo praticamente infinito, vamos dizer assim, né? Não depende do robô, né? Que de vez em quando ele dá um feedback. Todos. Tá bom, obrigado. Pessoal, finalizamos então a primeira sessão, a terceira sessão técnica, né? Obrigado aí, Danilo, pelo treinamento. E aí, um intervalinho agora para o café. Retornamos 10h40, pode ser? 30 minutos para a palestra da professora Ana Patrícia. Obrigado, ficamos na sessão. Certinho. Eu falei fazer um crachá exatamente igual ao crachá TV. Só que muda o nome, né? Uma cor, né?